Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, no começo do ano, cara, o Vasco contratou um cara muito vitorioso, um cara que ganhou diversos títulos importantes aqui no futebol sul-americano. O Vasco contratou o Abel Braga, né? Contratou o Abel Braga para ser diretor técnico. E o Abel Braga, ele motivou, entusiasmou muitos torcedores, né? Com suas palavras, falando que o torcedor vascaíno nunca mais iria sofrer, coisa do tipo. Eu mesmo, na época, fiquei muito empolgado ouvindo aquilo, porque eu fiquei pensando, pô, um cara vitorioso falar isso, ele deve estar enxergando muita coisa boa dentro do Vasco, né? Mas ele errou. Ele errou e o Vasco contratou errado, cara. Porque a gente chegou na conclusão que esse cargo, entre aspas, de diretor técnico, seria mais pro Vasco ter alguém vitorioso dentro do elenco para motivar os jogadores, sabe? Além do técnico, né? Então tentaram fazer a mistura ali com o Abel Braga, o Barbieri, e não deu certo, né? Quando eu falo que foi a contratação errada, cara, porque a gente deveria ter contratado alguém que tivesse identificação com o Vasco, sabe? Ah, beleza, o Abel Braga jogou com a camisa do Vasco, sim e tal, mas, cara, ele nunca foi vitorioso no Vasco, sabe? A gente tem diversas outras peças, poderia ter contratado o Felipe, poderia ter contratado o Pedrinho, né, que vai tentar agora ser presidente do Vasco. Então, diversos outros nomes eu acho que seria bem mais importante, né? E nos últimos tempos, cara, muita gente vem falando, cadê o Abel Braga? Cadê o Abel Braga? E nada, né? Isso é uma notícia hoje do Globoesporte.com que clareou a mente do vascaíno, né? Abel Braga que está em fase final de recuperação de cirurgia de hérnia de disco. Aí o Globoesporte.com falou que ele não deve permanecer no Vasco para 2024. Ou seja, o Abel Braga ele se ausentou, né, do seu cargo, foi fazer uma cirurgia que parece que foi uma cirurgia que ele tava com realmente um problema muito sério e tinha que fazer cirurgia logo, né? Mas aquilo, cara, a gente ficou tipo sem entender. O que aconteceu? Parece que foram abafando o Abel Braga nesse ano, né? Eu me lembro que no começo da temporada ele sempre falava muito, ele sempre dava muitas entrevistas, né? E, cara, o Vasco entrou numa sequência de derrotas e parece que a boca do Abel Braga também foi fechando. Ele parou de falar, cara. Parou de falar. Aquela motivação que ele deu pro Vascaíno lá no começo do ano, de falando que o Vascaíno nunca mais iria sofrer, coisas do tipo, cessou, morreu, sabe? Então agora a gente sabe o motivo da ausência do Abel Braga. E é isso, cara. Ele não tem que permanecer no Vasco porque ele não tem identificação com o Vasco, cara. Não tem. Um cara desse, cara, tão vitorioso e tal, eu acho que é um desperdício. Vá pro Internacional, cara. No Internacional você ganhou o Mundial, você ganhou Libertadores, você ganhou títulos no Internacional. Vai trabalhar lá, cara, que você tem identificação. E que isso seja um aprendizado pro Vasco e pro Paulo Brax, né? Caso ele continue no Vasco, né? É complicado, cara. E é isso. Espero que o Vasco faça uma boa contratação. Eu acho que o Vasco realmente precisa de um cara assim. Não sei se esse seria o nome, diretor técnico, mas alguém dentro do Vasco que tem identificação com épocas vitoriosas do nosso clube, né? Vamos ver o que vai acontecer. E galera, cara, quando a gente fala aqui com o microfone, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Principalmente aqui no YouTube, cara, a gente sabe que tem muitos canais de gente que é cega somente por visualização, sabe? Gente que faz de tudo pra ter visualização. Não que eu não queira, eu quero muito visualização. Inclusive, você tá me ajudando? Você já deixou o like aí no vídeo? Você já se inscreveu no canal? Não. Mas tem gente que faz de tudo, né? Mas eu não esperava ler isso, né? Que ele falou. Do Joel Santana, cara. Joel Santana que é um cara, assim, que tem identificação com o Vasco. Um cara que é vitorioso com o Vasco. Ganhou o Mercosul com o Vasco. Ganhou, se não me engano, o Campeonato Brasileiro com o Vasco. É um cara vitorioso, cara. É um cara vitorioso. Mas sabe o que o Joel Santana falou sobre o Ramon Dias em relação ao clássico de domingo que a gente perdeu? Vou ler pra vocês. Joel Santana critica Ramon Dias após derrota para o Urubu. Esse cara é fraco. Chamou o Ramon Dias de fraco. Vamos lá. Você jogou acovardado o tempo todo. Aí depois que tomou o gol foi pra dentro dos caras? Aí já era tarde. O time do Flamengo é melhor do que o nosso. Pelo amor de Deus, cara. Esperar o time do Flamengo? Ramon, preste atenção. Cara, eu não sei por que o Joel Santana falou isso. A gente tá falando de um cara que já foi técnico de futebol, né, cara? Porque eu vou refrescar a mente pra vocês, cara. Esse papo no futebol, ele chega a ser engraçado. Parte pra cima, vai pra cima e tal. Cara, não é assim que funciona. A gente tem alguns exemplos, né? A gente tem a Copa de 2014, que a gente perdeu pra Alemanha, né? Onde colocaram isso na cabeça do Filipão. Vai, bota o Brasil pra cima da Alemanha. Tomamos um pau, né? E a gente tem um exemplo esse ano com o Vasco mesmo, cara. Na partida que a gente perdeu exatamente pro Flamengo, de 4-1. Eu estava no Maracanã e eu vi isso.
O Barbieri fez exatamente o que o Joel Santana ele queria que o Ramon Dias fizesse. Até os 10 minutos do primeiro tempo, naquele jogo que a gente perdeu de 4-1 pro Flamengo, o Vasco tava pau a pau com os caras. Pau a pau, avançando em bloco e não voltava em bloco, né? Tem esse problema. Porque o futebol moderno, você avança em bloco, você volta em bloco. Mas naquele jogo que a gente perdeu em 4-1, todo mundo avançava e na hora de voltar, voltava 1 ou 2, sabe? Resultado, a gente tomou 4 gols no primeiro tempo. Jogando desse jeito aí que o Joel Santana queria que a gente jogasse contra o Flamengo no último domingo, cara. Então, cara, tem coisas aqui na internet que não dá pra entender. Não sei se ele fala isso porque ele sabe que vai polemizar, sabe? Porque, cara, uma coisa é muito clara. O time do Flamengo é melhor que o nosso. Talvez seja até muito melhor que o nosso. Os caras têm no banco Gabigol, os caras têm Everton Ribeiro no banco, os caras têm Cebolinha no banco, os caras têm diversos outros jogadores no banco, sabe? Até o Davi Luiz, que não jogou esse último domingo, mas ele é um jogador que ele tá no banco do Flamengo, sabe? Um cara vitorioso, Davi Luiz, um jogador vitorioso. Então, tipo, o que vocês acham da opinião do Joel Santana? Vocês acham que o Ramon Dias é um técnico fraco, cara? Eu acho que é muito difícil falar que ele é fraco, cara. A gente lembra, sim, estamos de um momento ruim, mas o Vasco, cara, estava afundado na zona de rebaixamento. A gente chegou a ficar 9 pontos fora da zona de rebaixamento. Olha onde ele botou a gente. Recuperando jogadores como o Zé Gabriel, sabe? Que eu vou falar já já. Talvez recuperando jogadores como o Paulo Henrique. Praxedes chegou, tá jogando muito bem com a camisa do Vasco. Então, cara, é muito complicado. Escreva aí o que vocês acham sobre o que o Joel Santana falou em relação ao Ramon Dias. E, galera, final do ano tá chegando, né? Tá chegando o período de contratações. Já já a janela vai abrir. E período de renovação, né? Vasco abre renovação para Vasco abre negociação para renovar com Zé Gabriel. O jogador tem contrato até dezembro. O que vocês acham? O Vasco tem ou não tem que renovar com o Zé Gabriel? Cara, eu acho que sim. Minha opinião. Eu acho que o Zé Gabriel não vem sendo um jogador excelente, mas vem sendo um jogador bom com a camisa do Vasco. Ele tá mantendo uma regularidade. Ah, sim, vocês vão lembrar, mas o gol que ele perdeu contra o Flamengo, coisas do tipo. Galera, acho que faz parte do futebol. Eu acho que em questão de garra, em questão de vontade, o Zé Gabriel vem mostrando durante esse período com o Ramon Dias em todos os jogos, né? O Zé Gabriel, que eu tô sentindo que ele tá aumentando a qualidade dele de saída de jogo, né? Uma coisa que eu reclamava muito do Zé Gabriel. Zé Gabriel, até no comecinho do Ramon Dias, a única coisa que ele tinha era vontade. Era só vontade. Eu reclamava muito das saídas de bola do Zé Gabriel, mas ele está evoluindo também em relação a isso. Então, cara, é um jogador novo, né? Deixa eu ver quantos anos ele tem, que eu nem pesquisei, cara. Deixa eu ver. Zé Gabriel, Vasco. Nossa, é um jogador de 24 anos. Ou seja, é um jogador que ainda tem muita lenha pra queimar, né? Então, cara, eu acho que sim, uma renovação válida. Talvez o Vasco tenha conseguido deixar o jogador no seu melhor momento, sabe? E o que vocês acham? Vocês renovariam com o Zé Gabriel? Cara, eu renovaria. E ele é um dos jogadores titulares do Vasco que o contrato está acabando, né? A gente tem outros também. A gente tem o Praxedes. A gente tem o Paulo Henrique. O Praxedes é mais complicado, né? Porque ele é jogador do Bragantino. Ele tem um passe fixado, se eu não me engano, de 30 milhões de reais ou coisa do tipo. Cara, o Praxedes, por causa do valor, porque o Zé Gabriel, cara, eu falo de renovar, mas é uma negociação mais simples, né, cara? Talvez o Vasco tenha que pagar algumas luvas ali, aumentar o salário do Zé Gabriel, mas o Praxedes é uma multa muito grande, cara. Com o Praxedes, cara, eu já não sei se vale a pena renovar, não, cara. E o Paulo Henrique, cara. Cara, o Paulo Henrique que vem surpreendendo muito o torcedor vascaíno, cara. Eu venho falando, cara, que a gente tinha que dar um pouco de tempo pra gente saber qual vai ser o Paulo Henrique com a camisa do Vasco, né, nesse momento que ele tá entrando. Mas, cara, ele vem fazendo boas partidas, jogou muito bem contra o Flamengo, cara, jogou muito bem contra o Fortaleza. Então, cara, é minha teoria. Eu acho que o Vasco talvez tenha encontrado a solução pro lado direito, né? Se a gente for pensar que o Paulo Henrique tá jogando jogos dificílimos, o jogo contra o Fortaleza foi muito difícil, o jogo contra o Flamengo foi muito difícil, ele conseguiu até anular o Bruno Henrique, cara. Então, eu acho que o Paulo Henrique, talvez o valor não seja muito parecido para Praxedes, deve ser um valor bem menor. Então, eu acho que vale a pena. O que vocês acham, rapaziada? Galera, então é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Videozinho aí, mais poucas notícias do Vasco, né? Mas eu trazendo a minha opinião em relação aos destaques do dia. Mas eu peço mais uma vez, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. O canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, é nóis.